Bom dia. Uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez, nessa casa que nos acolhe com tanto carinho, e rogamos a Jesus que possamos ter um momento proveitoso aqui, que nos auxilie a alcançarmos uma condição melhor para nossas vidas. É o que todos buscamos num tempo religioso: informações, vivências, esclarecimentos que nos proporcionem uma compreensão melhor dos desafios que todos temos. Então, que Jesus nos ampare nessa proposta. Hoje nós vamos falar do segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. O primeiro capítulo do Evangelho, ele de certa forma tem um contexto introdutório a respeito da obra, e logo na sequência já vem esse capítulo, Meu Reino Não É Neste Mundo. Por que será que veio essa frase, né? Por que será que logo no início é um capítulo relativamente curto no número de páginas, na quantidade de itens abordados, mas é inquestionável a localização estratégica deste conceito no início da obra do Evangelho. Porque se nós formos refletir, muitas vezes nós nos sentimos inclinados a pensar que tudo está indo para o caos. Então, seja nesse momento atual, de alguns anos atrás, alguns meses, ou mesmo algum período à frente, quando nós começamos a refletir no contexto político, no Brasil, em outros países, no mundo, no contexto econômico, nas relações entre os países, né? Nós temos vários conflitos armados acontecendo. Quando nós analisamos na sociedade alguns costumes, alguns métodos de vida incompreensíveis para muitos de nós, quando nós vamos observando o retorno de enfermidades que estavam erradicadas, é comum vir esse pensamento de que algo não está indo bem. Como dizem os jovens, alguma coisa errada não está certa. E por que será que esse sentimento nos assalta? Eu acredito que pelo menos em um desses comentários que eu fiz, a maioria aqui já tenha feito essa reflexão, né? Muitas vezes em conversas informais, a gente pontua dessa forma: será que estamos avançando enquanto humanidade? Será que estamos evoluindo? A dissolução dos costumes, né? Os desregramentos de toda sorte e assim por diante. Bom, vamos refletir como era a época de Jesus. É inquestionável que nós tínhamos, à época de Jesus, uma contextualização muito mais atrasada em termos de sociedade e de humanidade do que agora, né? Haja vista, por exemplo, o contexto da escravidão, né? À época, o mundo conhecido era aquele dominado pelo Império Romano, que escravizava, subjugava, comercializava, né, todos os povos subordinados, de uma maneira mais ostensiva ou de uma maneira indireta, né, com as taxas que eram cobradas. A grande diversão das pessoas naquela época, no caso, éramos nós mesmos. As pessoas daquela época éramos nós, em outros corpos. E a grande diversão naquela época era a reunião no circo romano, no circo máximo, para observarmos as pessoas se degladiando, né, e se enfrentando com armas grosseiras, com animais bravios e assim por diante. E por aí vai, né, uma infinidade de outros hábitos
de outras atividades frontalmente contrários ao respeito devido que devemos cada qual a si próprio e também ao nosso semelhante. E o que é que Jesus fez em relação a todos esses hábitos, em relação a essas propostas, em relação a essas situações deturpadas? O que é que Jesus fez? Ele frontalmente foi se debatendo, né, com as pessoas responsáveis da época? Não foi. Ele vivenciou a sua tarefa com bastante equilíbrio, com bastante firmeza, mas em nenhum momento ele se pôs a debates, né, com a sociedade da época, com esses desafios que eram observados. E Jesus deixou muito claro que aquela contextualização acontecia porque o reino não é deste mundo. Então Jesus, ele procurou nos trazer a sua mensagem da melhor maneira possível, com muita clareza, ensinando, especialmente vivenciando, exemplificando, mas jamais se perturbando pelos desajustes da sua época. Então, nós podemos considerar, na doutrina espírita, a vivência da promessa de Jesus. Se me amardes, se seguirdes meus ensinamentos, eu deixarei eternamente convosco o Consolador prometido. E o Consolador prometido é a terceira revelação. E não falamos isso num contexto de buscarmos, né, uma supervalorização da religião que nós abraçamos. Não é isso. Mas é a compreensão da realidade espiritual. O Consolador prometido, a vivência do Espiritismo, a doutrina espírita, se apresenta como Consolador prometido por nos trazer a única maneira de nós entendermos os ensinamentos de Jesus por meio da vivência, da lucidez diante da vida espiritual. Porque senão é impossível nós conseguirmos tocar a nossa vida aqui, nossa existência na matéria, de maneira sensata, de maneira equilibrada. Porque se nós nos fixarmos exclusivamente na vida material, a gente vê no noticiário determinado país lançou um míssil de alcance atômico. A condição econômica está assim. Os países que dominam o preço do petróleo decidem agir dessa forma. A fome na África. E a gente vai vendo uma sequência de notícias que a gente realmente se sente, além de impotente, totalmente desmotivado para conduzir as nossas tarefas. Então, essa vivência, esse entendimento da realidade espiritual é o único recurso que nós temos de saber que estamos, sim, em um planeta no segundo nível do mais atrasado para o mais evoluído. Mais atrasado do que a Terra é só o mundo primitivo. Nós saímos do mundo primitivo há alguns milhões de anos. E é um contexto lento, gradativo, né? Se nós formos pensar que saímos do mundo primitivo para o próximo estágio, que é o mundo de provas e expiações, que o mal predomina. Esse entendimento é importante para nós nos asserenarmos. No mundo de provas e expiações, o mal ainda predomina. Então não deveríamos nos surpreender com a enormidade
de situações deturpadas que existem. Isso vai passar? Vai. O mundo vai melhorar? Vai. Qual é a segurança que nós temos para essa afirmação? Só existe uma fatalidade na vida: a lei do progresso. O nosso livre-arbítrio está se nós aceitaremos o ajuste às leis divinas agora ou daqui a milênios. Deus nos permite essa escolha porque quer que o nosso progresso seja voluntário, espontâneo, verdadeiro e não superficial. Uma das maiores demonstrações do amor de Deus para conosco é o respeito às nossas escolhas, mesmo quando erradas, para que o nosso aprendizado seja verdadeiro, para que nós possamos dizer: olha, eu gostaria de fazer essa escolha, sei que ela é indevida, sei que me faz mal, já experimentei, então apesar de eu ter inclinações para isso, eu vou optar por fazer aquilo que é correto. Esse processo é lento. Então, a transição para o próximo patamar evolutivo enquanto humanidade, que é o mundo de regeneração, já está acontecendo. Mas será que é nesta encarnação que nós veremos o mundo de regeneração? Não é. Não será. Mas só acontecerá se nesta encarnação cada um de nós cumprir a parte que lhe é devida. Às vezes a gente fala assim: tá chegando dezembro, né? É um mês muito especial para nós e existe, né, aquele sorteio que movimenta, né, muitas pessoas, que é a Mega Sena da Virada. E é comum nós ouvirmos: eu vou jogar na Mega Sena da Virada e me tornar um benfeitor da humanidade. Vou construir obras de caridade e assim por diante. Pode ser que realmente exista, né, essa iniciativa louvável, a gente tem que respeitar. Mas em muitos de nós, o maior ímpeto é fazermos não só a caridade, mas a ocasião de proporcionar muitos luxos e mimos e excessos para nós mesmos, que possivelmente comprometeriam a nossa encarnação. E eu não jogo. Se nessa encarnação estiver nos planos de Deus eu ficar muito rico, Deus vai ter trabalho. Não nasci rico, não casei com mulher rica, e se não sobrarem dívidas de herança, vai ser um sucesso. Porque é altamente desafiador termos um patrimônio enorme e não nos corrompermos na encarnação. Porque é muito forte ainda em todos nós os vínculos com os equívocos do passado. Então, quando nós falamos que Deus conta com cada um de nós aqui, ninguém precisa se preocupar em querer ganhar dinheiro, né? Ou esperar uma grande fortuna, porque aí sim eu vou poder ser útil. Não é assim que funciona. O mundo de regeneração acontecerá quando cada pessoa encarnada se comprometer a cumprir, a fazer aquilo que estiver ao seu alcance. É a essência daquela frase: floresça onde Deus te plantou. Aqueles que tiverem grandes recursos financeiros, ótimo. Façam bom uso, lembrando que é um empréstimo. Ao deixarmos a vida física, devolveremos todos os recursos para a matéria. Se não tivermos muitos recursos, temos igualmente compromissos sérios. Mas para que a gente consiga vivenciar isso, somente internalizando, né, nos adequando com esse conceito que Jesus falou: meu reino não é deste mundo. Nós precisamos lembrar todos os dias: sou um espírito imortal.
Sou uma alma que vai durar para sempre. Estou Marcelo, estou José Carlos, estou Fernando, nesta encarnação. Já estive em outras experiências múltiplas vezes. Se nós conseguirmos colocar isso em prática, aí os maiores desafios que nós enfrentarmos se apresentarão do tamanho real. Se nós não vivenciarmos essa sentença que Jesus nos trouxe, meu reino não é deste mundo, há situações incompreensíveis que beiram o absurdo. Como, por exemplo, o falecimento de uma pessoa jovem, com filhos pequenos, um diagnóstico de uma doença considerada incurável, um grande desafio de convivência, seja por abandono ou porque a pessoa faleceu. Desafios profissionais, financeiros, com as pessoas amadas. Muitas vezes nós pensamos, mas o que eu fiz para passar por isso? Será que eu cometi tantos erros, né, na minha convivência para a pessoa ter me abandonado? Será que eu descuidei tanto assim da saúde para ter o diagnóstico de um câncer? É comum a gente falar, eu cometi alguns excessos, mas não imaginava que fosse ter essa consequência. Então, nesse cenário todo, se ficarmos presos, fixados na vivência materialista, da unicidade da existência corporal, não tem solução. Não tem explicação, não tem como a gente viver bem, viver em paz. Porque é evidente que o cenário político mundial não vai se consertar em 20, 30, 50 anos. Desde que a humanidade começou a ter registros relativamente precisos, nós podemos ver que as guerras se apresentam regularmente. A saúde da humanidade como um todo não estará livre dessas situações muito agressivas nos próximos 40, 100 anos. Não vai. A solução da educação do mundo, né? O atendimento às gestantes, a proteção à infância, ao meio ambiente, nada disso estará completamente sanado no espaço de um século, dois. Ai, Marcelo, que deprimente. Não é deprimente. É uma constatação necessária. Mas nós precisamos entender isso, como não é deprimente eu plantar uma peroba, que é um dos símbolos da nossa cidade, né, peroba rosa, e começar a me frustrar, porque não vou ver aquela peroba com 30, 40 metros de altura. Porque isso leva décadas, né? E eu já dobrei o cabo da Boa Esperança, né? A não ser que eu vá ser uma pessoa muito além dos 100 anos. Mas a questão é, eu vou deixar de plantar uma peroba porque eu não verei ela completamente formada? Eu vou plantar somente alfaces e repolhos que com 30, 40 dias eu já posso colher? Não. Posso plantar alface, repolho, couve, quaisquer hortaliças, né, que eu vou colher rapidamente. Mas cada um de nós, né, nesse sentido figurado, nós temos o compromisso de seguirmos semeando as árvores que levam décadas, né? Como as oliveiras, né? Que ficam em produção por milênios. E nem sempre a pessoa que planta, ela vai colher. Mas se ninguém plantar, nunca haverá. Se ninguém plantar peroba, cedro, pau-ferro, não haverá mais.
Mas para que tenhamos essa esperança, essa alegria, essa convicção de que tudo está caminhando como deve ser, somente com este entendimento de que somos espíritos imortais, que já passamos muitas vezes pela Terra, que já estamos muito melhores do que fomos. Como diz Paulo, graças a Deus já somos o que somos. E que conforme nós trabalharmos bem nessa, a próxima será melhor. E depois dessa, a seguinte melhor ainda. E nesse processo, nós vamos a cada existência material promovendo a proximidade com o verdadeiro reino de Deus, que é o mundo de paz, de equilíbrio, de amor, de perdão, tolerância, aqui para a Terra. Ah, seria bom se a gente já estivesse naquele mundo completamente evoluído. Será que nós nos adaptaríamos, conforme somos hoje, ao mundo totalmente dedicado ao bem? Tem um livro interessante, Psicografia de Chico Xavier, que o autor, Frederico Figner, né, ele se apresenta com o pseudônimo de Irmão Jacó. O livro se chama Voltei. E o Frederico foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira. Foi um empresário muito empreendedor, né? Ele que trouxe a indústria fonográfica ao Brasil e tinha amizade próxima com Bittencourt Sampaio, Saião, Bezerra de Menezes, né? Que foram, assim, luminares do espiritismo no Brasil, tanto que ele recobrou a lucidez logo após a morte do seu corpo físico. Ele acompanhou o seu velório, o seu funeral, que é raro. A maioria de nós, pela proteção, pela misericórdia divina, normalmente vivenciamos um período menos lúcido, tal como processo de anestesia geral quando a pessoa vai passar por uma cirurgia. Mas ele já tinha essa lucidez. E mesmo assim, como ele não havia investido em profundidade na sua autoiluminação, ao despertar no plano espiritual, ele relata o seu constrangimento diante dos seus amigos que o haviam acolhido e já eram mais iluminados do que ele. Ele tinha muitos méritos pelo trabalho. E aqui fica um alerta interessante para nós, né? Os seus méritos no trabalho do bem foram considerados, mas ele havia investido pouco em se auto-iluminar. Então ele relata o constrangimento que ele se encontrava lá por não se sentir ainda ambientado com aqueles. Né? Então nós temos hoje aqui o Fernando, né, com seu violino, música clássica, e muitos de nós, né, nos deslumbramos com as notas, né, de uma música harmoniosa. Mas será que hoje nós conseguiríamos permanecer todo o tempo ouvindo somente as músicas mais sublimes? Em termos de leitura, de lazer, diversão, tem uma obra espírita que fala que se nós fôssemos, se houvesse nessa possibilidade, num passe de mágica, imediatamente guindados, colocados junto aos espíritos mais evoluídos, que nós seríamos qual um homem das tribos primitivas, por exemplo, da África, da Austrália, que repentinamente estivesse, né, dentro dos cientistas mais renomados de Harvard. Então é interessante pensar nisso, que a gente tem vontade, né, muitas vezes, de estar somente com seres mais evoluídos, mas vamos nos perguntar, será que nós realmente temos condições de conviver pensando na prática do bem o tempo todo? De nos ocuparmos diuturnamente em servir o próximo? Se já estivermos assim, ótimo. Né? Esse que já pensa assim é um missionário. A maioria de nós está tendo esse despertar
para a vida espiritual, para a prática do bem, para a caridade. Então nós nos ajustamos a momentos assim. E estamos começando a incorporar essas boas práticas. Mas, talvez, possivelmente, nem todos conseguiríamos permanecer o tempo todo somente nesse compromisso de atividades altamente elevadas. E não quer dizer que somos muito atrasados por isso, né? Certa ocasião, Chico Xavier pergunta para Emmanuel se seria possível ele ter uma ideia como era a atividade no plano astral, ter uma visão do mundo astral, para ter uma ideia um pouco melhor da grandeza do universo. E durante o momento de desprendimento do corpo físico, Emmanuel, seu mentor espiritual, conduz Chico, o espírito, enquanto seu organismo repousava, começa a conduzir aos altiplanos astrais. E Chico começa a ter visões extraordinárias a respeito de galáxias, estrelas, formação de nebulosas. E aquilo foi tão deslumbrante que Chico, pouco tempo depois, falou assim para mim: eu quero voltar. Eu estou com vontade de tomar um café. Olha que interessante, não tem nada de errado em tomar um café. Mas o Chico percebeu que aquilo estava assim muito... O Chico Xavier, certamente um dos espíritos mais evoluídos que nós tivemos contato recente. Ele disse que queria voltar para a condição mais simples dele, para o dia a dia dele, não é? Então é muito importante nós termos esse entendimento da vida espiritual para que consigamos cumprir agora a parte que nos cabe. Porque esse mundo melhor de regeneração, em que o bem predominará, embora ainda tenhamos situações difíceis, ele não virá por um decreto de um país qualquer, de uma instituição qualquer. Virá quando todos nós mesmos, aqui, e os demais, dos outros segmentos religiosos, do catolicismo, protestantismo, budismo e assim por diante, quando cada qual no seu entendimento, na sua religião, estiver atendendo aos deveres que a sua consciência indicar. Porque a lei de Deus está escrita na consciência de cada um. Então, se nós fizermos assim, e todos os dias repetirmos como um mantra: sou um espírito imortal, estou em mais uma experiência na Terra. Todas as adversidades que me chegam têm um propósito. Todas as dificuldades são recursos de aprendizado. Todos os conflitos trazem ensinamento. A dor é uma professora importante. Alguns aprendizados nós só alcançamos com a professora dor. O sofrimento varia de cada um. Há pessoas que atravessam as situações mais dramáticas, vivenciam a dor, o desafio e sofrem pouco. Há pessoas que, diante a menor dor, incorporam um sofrimento imenso e padecem por isso, conforme a condição evolutiva que nós estamos. Então, nesse cenário, se nós realmente vivenciarmos essa frase de Jesus: meu reino não é deste mundo. E quando ele fala meu reino, é o nosso reino. Jesus é o nosso divino irmão, nosso irmão mais velho, um espírito mais antigo que nós, que já galgou a sua trajetória evolutiva até o patamar de espírito puro. E nós estamos nesse propósito, lentamente, avançando conforme nossas possibilidades. Mas se nós realmente incorporarmos esse conceito, meu reino não é deste mundo, quaisquer adversidades aqui da Terra serão processadas com mais leveza. Eu percebo a proximidade da minha morte orgânica
eu vou ter recursos e informações de fazer um diálogo comigo mesmo. Bom, a morte do corpo está chegando. Mais uma vez. Já passei por este episódio. Todos nós aqui já experimentamos a morte orgânica múltiplas vezes. Isso nos traz uma certa insegurança, medo? Com certeza. Especialmente quando nós vamos constatando que poderíamos ter agido melhor, poderíamos ter nos esforçado um pouco mais, mas tudo bem. O importante é que nós tenhamos, dentro do tempo que nos restar, a vontade, a disposição de fazer o melhor a nosso alcance. E se a morte orgânica se apresentar para nós, que nós possamos ter uma conversa serena com a nossa própria consciência, com Deus. Senhor, eu procurei fazer o que eu consegui. Essa etapa certamente não foi cumprida de maneira exemplar, mas muitos domingos eu fui no Meinei, eu li alguns livros que me ajudaram, eu me esforcei para tentar perdoar, pratiquei a caridade que eu pude. Demos um passo adiante. E o corpo está se decompondo, se degenerando, o que é natural. Mas eu sei que retornarei para a vida verdadeira. E se for algum ente querido que estiver se despedindo da vida física, ou se despediu recentemente, quando é numa idade avançada, né, a gente compreende com um pouco mais de facilidade. Quando é um velório de uma pessoa de 90, 95 anos, tudo já está mais entendido, mas às vezes não. Às vezes nós vamos em velório de pessoas jovens, crianças, pais e mães que deixam filhos pequenos. Às vezes vamos em velório de pessoas que se suicidaram. É difícil mesmo. Porém, nós temos que lembrar essa frase de Jesus: meu reino não é deste mundo. Então isso, nós todos vamos vivenciar aquela tristeza, aquele aperto no coração, quando a gente vai em um velório, que não é de uma pessoa nonagenária, que foi uma morte para nós considerada imprevista, mas nós teremos recursos de dizer para nós próprios. É difícil, né, quando a pessoa termina a existência orgânica assim, mas a pessoa continua existindo. O que está sendo encerrado aqui é a vida física. E eu posso e devo lembrar da pessoa com carinho, pujante, cheia de vida, alegre, caminhando num campo florido, na beira-mar. Posso criar uma imagem saudável de eu caminhando de braço dado, de mãos dadas com a pessoa. Porque os vínculos afetivos verdadeiros permanecem para a eternidade. E da mesma forma que nós aqui vamos ficar um pouco tristes, porque por um certo tempo deixaremos de ter a convivência com aquela pessoa. Por outro lado, para aqueles entes queridos que já se encontram na pátria espiritual, é o reencontro. É uma alegria, que bom que você voltou. Quando a pessoa cumpriu tudo o que podia, ou perto da plenitude do que ela poderia ter feito, ou se a pessoa terminou a existência de uma maneira menos feliz, que pena que foi dessa forma, mas vamos começar já a sua recuperação, seu reajustamento, porque Deus, na sua infinita misericórdia, sempre nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Então, essa vivência de que o reino verdadeiro é espiritual, nos proporciona condições de, apesar de sentirmos a tristeza, a dor, o desalento, termos argumentos consistentes de nos reestruturarmos, de abraçarmos os familiares, os amigos e dizer:
fique em paz. Ele continua existindo. Ela continua viva. O que terminou agora foi a existência material, o que é um evento biológico previsto para todos nós aqui. Se nós temos essa vivência de que o reino nosso, verdadeiro, não é este, e recebemos um diagnóstico difícil de uma doença, ou de tratamento complicado, ou considerado incurável, é triste? É triste. Nós vamos ter padecimentos? Vamos. Ninguém precisa, nem deve fingir. Ah, está tudo bem. Não está bem, é difícil mesmo. Porém, simultaneamente ao tratamento, simultaneamente às adaptações necessárias, nós podemos dizer assim: o corpo está enfermo, o corpo está com limitações. Eu farei o possível para tentar manter minha paz, meu entendimento, minha leveza diante das adversidades. Muitas vezes, aquele corpo com limitações representa uma libertação, um resgate de desajustes severos do passado. Na verdade, é um tratamento, não é um castigo de Deus. Imagina que Deus nos castigaria se nós, imperfeitos que somos, né, pais e mães, quando o filho faz uma coisa errada, o que a gente espera é que o filho aprenda que aquilo não se deve fazer, que aquilo é perigoso, que aquilo é inadequado. Ninguém quer castigar por castigar, isso não faz sentido nem para nós. Nós queremos que o nosso filho, que a nossa filha, aprenda com a situação. Pai, eu aprendi, tá bom, não vou fazer mais, tudo bem, pode sair do seu castigo, que agora não pode falar castigo mais, né? Pode sair do seu momento de reflexão, né? Então, se nós somos assim, imaginemos Deus. Essa compreensão da realidade espiritual, da vida futura, também vai nos libertar de algo muito sério, que em geral nós adoramos, nos vitimizar. Quando a gente fala assim, ah, eu não merecia passar por isso. Eu não merecia o que ela fez comigo. A vida errou. Eu não acredito que depois de tudo que eu fiz, a gente frisa bem o tudo, né? Depois de tudo que eu fiz, ela teve coragem, ele teve a desfaçatez de agir dessa forma. É um absurdo. Quando a gente fala, eu não merecia passar por isso, quando a gente fala, isso não poderia acontecer, nós estamos dizendo, Deus errou. A minha análise é melhor que a análise de Deus. Quando a gente fala isso não poderia acontecer jamais, é uma demonstração patente, explícita, da nossa infância espiritual. Porque se for realmente algo sério, que nesta existência nós não fizemos nada que possamos conceber, né, como sendo causa e efeito, é evidente que a causa está no passado. Jamais Deus permitiria que algo sério acontecesse em nossa vida sem que houvesse um propósito de aprendizado. E nós, muitas vezes, ao invés de nos perguntarmos o que é que eu tenho que aprender com isso, nós somos hábeis em descobrir quem são os culpados. Mesmo quando a responsabilidade é nossa. A gente diz assim, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. E isso é uma demonstração nossa de incompreensão das leis de Deus. E olha que interessante, lá no Evangelho segundo o Espiritismo está lá, causas atuais e anteriores das aflições.
Porque depois que a gente se dedica ao estudo do Espiritismo, em geral nós adoramos o conceito de reencarnação. Ou como dizem as religiões orientais, né, o karma, que são as adversidades que nós enfrentamos, nós faceamos por conta de equívocos anteriores. Aí, a menor dificuldade que se apresenta, assim, é reencarnação, né? É o karma, né? A que se faz, a que se paga. E a gente gosta de jogar tudo em outras encarnações, né? Outra situação também do espírita, né, quando começa a estudar, é que a gente aprende que não tem muleta melhor do que obsessor. Mas por que você fez isso? Não era eu. Os obsessores me pegaram. E era legião, era legião. Eu tentei, mas eles me tomaram, né? E eu tô lá, tô fazendo estudo no centro, tô tentando, né? É difícil, né? 2, 3, pega ali. Eu mesmo sou um cara bom, mas quando eles me pegam, claro que não é assim, né? Nós somos responsáveis pelos nossos atos. E existem espíritos que nos perturbam, sim, na medida da nossa permissão. Eles podem nos fazer adotar atitudes muito perturbadas? Podem e fazem. Allan Kardec pergunta. Podem os espíritos interferir em nossas atitudes, pensamentos? Sim, e muito mais do que os supondes. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Por quê? Porque nós permitimos. E a respeito de jogar a culpa em outras encarnações, vejam essa parte do Evangelho, causas atuais e anteriores. Eu me surpreendi quando eu li, né? Porque perdi esse argumento de jogar a culpa no passado. A maior parte das nossas aflições tem causas na atual existência. Então, assim como não é sensato querer transferir responsabilidade nossa para os obsessores, não é sensato nós queremos transferir nossas adversidades atuais, quaisquer que sejam elas, para um passado longínquo. Acontece, mas a maior parte dos nossos padecimentos tem origem na atual existência. Mas seja dessa ou de outra, qualquer adversidade, se nós interpretarmos sob a ótica espiritual, ela se acomoda no seu tamanho justo. Como nós falamos, a morte física, uma doença grave, um revés na profissão, uma dificuldade financeira, um conflito no relacionamento, aquela pessoa querida, aquele trabalhador de ideal que de repente vira as costas e vai embora, uma pessoa que de repente muda totalmente uma convicção que tinha, que se harmonizava com o nosso jeito de ser. E a gente vai percebendo, pressentindo que não tem previsão nos próximos anos de nos reharmonizarmos. Tudo bem. Vamos orar, vamos seguir confiantes, vamos sempre esperar o melhor, porque, como disse Jesus, o nosso reino não é deste mundo. Mas para que nós alcancemos essa condição da terra se tornar o reino do Cristo, todos nós precisamos atender às obrigações que nos são devidas hoje. E quando falamos obrigações, são coisas simples, né? Olha só, lavar a louça de domingo à tarde é uma obrigação sublime. Porque a gente adora salvar o mundo, né? Todo mundo quer salvar o mundo, salvar as baleias, né? Interromper o buraco na camada de ozônio. E cuidar do jardim. E fazer aquele serviço menos agradável. Eu falei de lavar a louça domingo à tarde, porque é um exemplo clássico, né? Que a gente quer sair, fazer campanhas diversas. É muito bom também. Mas e dentro de casa? Será que só tem uma pessoa
cumprindo com o seu dever? E se eu participar e falar, olha, eu vou cumprir também. Eu vou te ajudar nisso aí. Como disse Jesus, né? Amar o próximo. Às vezes amar o próximo é dentro de casa nós entendermos que tudo que eu faço para harmonizar o ambiente que eu vivo é colaborar para a instalação do reino de Deus na Terra. Então, citei, né, às vezes a mãe, quase sempre a mãe ou a esposa, né, aquela pessoa que fica no serviço anônimo que ninguém quer fazer. Vamos ter olhos de ver, oferecer ajuda. Ao invés de só cobrar, vamos oferecer ajuda. Vamos pensar o que eu posso fazer no meu lar para tornar o ambiente melhor. No meu trabalho, com os meus vizinhos. O que eu posso fazer? Claro que nem tudo são flores, né? A gente tem adversidades, dificuldades, conversas sérias. Mas se lembrarmos que estamos aqui de passagem, da realidade espiritual, será que vale a pena eu ficar tão aborrecido porque o carro da frente atrasou um pouquinho no farol e não deu a chance de eu passar enquanto estava aberto? É desagradável, mas é tão passageiro. Para nós que somos herdeiros da vida eterna, então vamos pensar sempre como Jesus. Nosso reino não é deste mundo. E qualquer que seja a dificuldade, a adversidade, a contrariedade, quando alguém vem e nos aborda de maneira um pouco rude, o que nós não gostamos, vamos ponderar, será que vale a pena ficar tão melindrado, contrariado por conta disso? Então essa é a nossa reflexão de hoje. Muito obrigado pela atenção.